Olá, bom dia. Hoje é 2/3 de 2023. Eu quero mostrar uma passagem bíblica para você muito forte, que isso pode acontecer nos dias de hoje também. Então veja a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Um fluxo de sangue naquela época era uma doença muito ruim. E quem tinha um fluxo de sangue era tido como uma pessoa imunda, uma pessoa que não poderia estar no meio das outras. Era tanto ruim fisicamente como psicologicamente. Era uma tortura naquela época ter um fluxo de sangue. E essa mulher tinha um fluxo de sangue, mas ela queria ser curada e ela foi curada. Então, se você tiver algum problema, se você quiser ser curado, é só você ter fé em Deus e Jesus e pedir força a Ele, pedir para Ele lhe curar. Em Marcos capítulo 5, no versículo 25, está escrito desta maneira: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo pior. Então, cada vez mais a mulher ficava mais doente, a situação dela era ruim naquela época. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Então, quando ela ouviu falar que Jesus estava curando, ela teve fé, foi até ele e tocou somente nas vestes dele com fé. E hoje nós tocamos em Deus, em Jesus, através da nossa fé, através de crer, ter fé nele, e através de ler a Bíblia, de ouvir a pregação e através de obedecer, lógico, né? Se nós fizermos isso, nós vamos se dar muito bem no grande dia. Porque dizia, se tão somente tocar na sua vestimenta, sararei. A fé dela era grande. Ela disse que só se tocasse nas vestes de Jesus, ela sarava, ela ia sarar. E logo se lhe secou a fonte de sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Então ela tinha uma fonte de sangue que saía das partes íntimas daquela mulher. Era uma situação muito ruim. Então não importa se você, a sua situação, tem 5, 10, 7, 12 anos ou até mais anos que você tem algum problema. Se você tiver fé em Deus, em Jesus, tocar nas vestes dele, tocar nele com fé em Deus, você será curado. E logo Jesus, conhecendo a virtude de si mesma saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disse aos seus discípulos, e disseram os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele, olhando em redor para ver a quem isso fizera, então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido